Glória a Deus. Pode sentar, gente, fica à vontade, você está em casa. Quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam pela primeira vez, dizer que é uma grande alegria te receber aqui na nossa casa, amém? Amém. Quero dizer a você que nos assiste da sua casa, do conforto do seu lar. Eu sei que o frio está grande, mas deixa de ser preguiçoso e vem aqui para a igreja adorar junto com a gente, porque aqui o clima está lá em cima, amém ou não amém? Gente, antes de começar eu quero, pastor Nilton, pastora Jaque estão aqui, queria chamá-los aqui em cima. Para você que não sabe, nós tivemos uma mudança, nós entendemos da parte de Deus que fazia sentido, tanto para a instituição quanto ministerialmente, nós juntarmos a igreja da PV Centro com a igreja sede, e nós estamos recebendo os nossos irmãos. Queria que ficasse de pé todo mundo que veio da PV Centro para a sede. Vocês podem ficar de pé, mas eu queria honrar também a vida desses pastores, e eu disse para eles: eu não quero ver vocês parados aqui na PV Sede. Grande homem de Deus, grande mulher de Deus, e que conduziram durante 3 meses. Eu sei que foi um desafio grande. As pessoas acham que por ser uma igreja menor o desafio é pequeno, mas só quem está à frente de uma obra, só quem se dispôs a estar à frente de uma obra sabe o desafio que é. Eu quero honrar aqui a vida de vocês, quero dizer que vocês são pastores aqui nessa casa, e eu já falei, se vocês cuidavam de 100, agora vocês vão cuidar de 150, porque eu já tenho uns 50 para mandar aqui para eles, amém? Então aplauda Jesus pela vida deles, eu quero honrar a vida de vocês, muito obrigado. Pode sentar e sinta-se em casa, amém? Toda a galera que veio da PV Centro também, quero dizer que vocês estão em casa, sintam-se em casa. Alguns já eram daqui, foram para lá ajudar a servir, agora voltaram. Daqui a pouco a gente abre outra, vocês vão de novo. Daqui a pouco a gente está espalhado pelo mundo, daqui a pouco um vai para a Alemanha, outro vai para a Itália, porque a palavra Viva Church é uma coisa só, amém? A PV é uma igreja só. O nosso compromisso é com o Evangelho. Se nós entendermos que precisa de uma igreja hoje, lá em não sei aonde, a gente vai enviar alguém e vai começar a obra. Quem nos sustenta é Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6:1. A palavra de Deus vai dizer assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Eu quero repetir isso. Deixa ali no versículo 1, eu vou ler só o versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Diga, não receberem em vão a graça de Deus. Para você que não sabe, Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios. E aqui em 2 Coríntios 6, ele está defendendo o seu ministério. Por não ter andado com Jesus, havia um conflito entre os apóstolos, entre alguns discípulos que tinham andado com Jesus, se Paulo ele era um apóstolo de Jesus, ou ele era um apóstolo ordenado por outro apóstolo. Mas para você que não sabe, Paulo ele tem uma experiência que ele descreve, que ele não sabe se ele foi em sonho, se ele foi arrebatado, mas alguma coisa aconteceu com ele, que ele teve uma experiência tão profunda, que ele sentiu, que ele ouviu a voz do próprio Jesus, chamando ele para o apostolado. E aqui na carta de 2 Coríntios, dentro desse contexto todo, ele começa a enfatizar agora
que essa graça recebida por Ele, que esse poder que Ele recebeu não pode ser negligenciado. Ele está falando: eu recebi algo tão poderoso, algo tão grande, que todo o meu conhecimento, todos os meus diplomas, tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, se torna nada perto do que eu recebi de Cristo, perto da graça que me alcançou, perto da graça que me transformou. E agora que ele recebeu essa graça, ele é ativado para algo maior. E ele está falando aqui para a igreja de Coríntios: não tornem essa graça vã. Ele chama aquela igreja para viver um novo ciclo, para eles despertarem para o propósito. E daí você pensa: é muito fácil um apóstolo cobrar serviço dos outros, não é verdade? É muito fácil Paulo falar de uma posição de apóstolo: trabalhem. É muito fácil o pastor falar para os voluntários: trabalhem. É muito fácil. Mas Paulo fala isso baseado em outra verdade que ele fala em 1 Coríntios 15. Aí você começa a ver esse texto e você pode interpretar da maneira que você quiser, e aí você vê como é perigoso o coração humano, como o coração humano ele é enganoso e tendencioso. Porque ele fala: eu trabalhei mais do que todos, a graça, a graça de Deus em mim. Coloca 1 Coríntios 15, 10 aqui. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos, mais do que Pedro, mais do que todos. Por quê? Não eu, mas a graça de Deus em mim. Olha só: mas pela graça de Deus sou o que sou. Primeiro ele define a identidade dele na graça de Deus. Porque eu fui alcançado por essa graça, eu me tornei o que eu sou. E agora que a minha identidade é essa, e a sua graça para comigo não foi inútil. Ou seja, o que Deus me tornou, essa informação que veio até mim, eu não tornei inútil. Eu não fui salvo em vão. Eu não fui alcançado em vão. Tem um propósito desse alcance de Deus na minha vida. Aí ele continua: eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo não está apenas cobrando uma igreja, ele não está apenas escrevendo uma carta para uma igreja, mas Paulo está simplesmente falando de uma cosmovisão, falando de uma visão, de algo que ele recebeu da parte de Jesus, de que uma vez que você é alcançado pela graça de Jesus, uma vez que você é transformado pela graça dele, se torna impossível você não transformar a vida das pessoas. É impossível que as pessoas ao seu redor não sejam impactadas pelo poder de Deus. Porque Paulo aqui não está falando sobre 4 paredes. Paulo não está falando sobre trazer pessoas para a igreja. Paulo está falando: eu trabalhei mais do que todos, como quem disse, todos os lugares que eu estava era uma oportunidade para pregar o Evangelho. O quanto que a graça de Deus tem te alcançado, o quanto de graça você tem recebido, e o que você tem feito com essa graça. Por que a gente vem para a igreja pedir para Deus que Deus transforme os nossos corações, que Deus opere milagres, que Deus opere maravilhas, para que nós estejamos em paz? Mas só que daí a gente pega essa graça que nos alcançou e nós tornamos ela inútil. Por quê?
Porque a graça morre na gente. A graça morre no nosso ego. A graça morre na nossa vaidade. A graça morre na nossa falta de humildade. Nós vivemos uma geração que, eu creio que essa era é a era do consumismo, da superexposição. As pessoas estão muito sobrecarregadas. Eu atendo pessoas ali no gabinete, eu saio para tomar café com as pessoas estão sempre ocupadas. Como é difícil encaixar agendas, não é verdade? Como é difícil. Você já falou essa semana com umas 10 pessoas, vamos marcar, não é verdade? E nunca marca. Por quê? Porque nós estamos sempre ocupados. Nós nos consideramos produtivos, mas o fato de sermos produtivos não significa que nós somos frutíferos. Quer uma prova disso? Dentro dessa sua produtividade, quantas pessoas foram transformadas? Dentro do seu tempo corrido, quantas pessoas ouviram falar de Jesus? Dentro das suas atividades, se você fizer um gráfico, expor um gráfico dentro das suas atividades, o quanto você viveu e o quanto a graça de Deus fez efeito em você. O quanto foi você vivendo em você e o quanto foi Jesus vivendo em você. Porque se foi você vivendo na maioria do tempo, a graça de Deus tem sido vã em você. A bondade de Deus tem sido vã em você, tem sido inútil. Porque a árvore que não frutifica, ela é cortada e lançada no fogo. Nós fomos chamados para frutificar no reino de Deus. Nós fomos chamados para frutificar no reino de Deus. Nós não podemos mais aceitar cadeiras vazias nessa igreja. Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam ouvir essa palavra, quantas pessoas que ainda precisam ser alcançadas, e você tem a palavra de Deus no seu coração. Muitas pessoas vêm na igreja, elas consomem conteúdo bíblico, elas são extremamente aplicadas na teologia, elas têm sede de aprender mais de Deus, mas tudo isso tem se tornado inútil porque o fim são elas. Tudo que tem como fim em você não é evangelho, inclusive teologia. Porque o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo vivendo em você. E isso muda tudo. Deixa eu te falar, isso muda tudo. Como é bom viver para Jesus. Vocês que são da galerinha, como é bom ver a geração de vocês apaixonada por Jesus. Vocês não sabem o quanto orgulha o meu coração ver vocês adorando Jesus aqui nesse lugar, aqui na sexta-feira, porque eu conheço a história dos pais de vocês e muitos não tiveram a mesma oportunidade que vocês estão tendo. De adorar Jesus na adolescência, de adorar Jesus na infância, de conhecer os caminhos do Senhor ainda jovem. Quantos aqui queriam ter essa oportunidade? Quantos aqui teriam evitado o problema? Que preciosidade! Mas isso acontece porque a graça não tem sido em vão em nossas vidas. É porque nós temos transbordado Jesus. É porque aonde nós vamos, Jesus se torna conhecido. Eu não quero que você saia falando para as pessoas da Palavra Viva o quanto a nossa igreja é luxuosa, o quanto a nossa igreja tem um painel de LED, o quanto as pessoas vão gostar porque nós temos estrutura. Eu não quero nem que a Palavra Viva seja conhecida. O suficiente é
o nome de Jesus ser conhecido. Porque daí a igreja vai estar fazendo o papel dela. Tudo que passar disso é vaidade. Tudo que passar disso é briga por coisa passageira. Tudo que passar disso vai permanecer aqui na terra. Nós estávamos ali na reunião com o pessoal da PV Centro. O pastor Newton falou uma coisa que eu gostei muito. Ele disse: não se trata de estrutura, porque no arrebatamento tudo isso daqui fica. Olha que coisa linda. Um dia Jesus vai voltar para nos buscar, e tudo isso daqui fica. Aí você vai encontrar uma pessoa que você falou de Jesus há 10 anos atrás. Essa pessoa mora longe, e essa pessoa vai dizer: bendito o dia que você me apresentou Jesus. Se Deus quiser a pessoa aqui, a pessoa vai vir. Mas a palavra viva não está interessada em encher a igreja. O nosso trabalho é encher o reino de Deus. E esse daqui é o nosso compromisso com a cidade, com as pessoas. É de apresentar o evangelho verdadeiro. É que vidas sejam transformadas. Em 1 Coríntios 15 ali, Paulo está falando sobre um assunto muito específico, que é ressurreição. Por isso que eu fiquei nessa música que a gente estava cantando aqui. Essa música é linda demais porque fala da ressurreição. E aí ele está falando que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Você sabia disso? Básico, para você ser cristão, você tem que entender a morte e a ressurreição de Jesus. Você tem que entender o efeito da ressurreição de Jesus na sua vida. E 1 Coríntios 15 aqui é o seu dever de casa. Você vai ler e você vai entender o que a ressurreição ela fez na minha vida. Porque Paulo aqui, ele é um perseguidor da igreja. Paulo aqui, ele se considera o menor dos apóstolos, mas ele foi alcançado pela graça. E é isso que ele está dizendo aqui. Mesmo eu sendo menor, mesmo eu sendo o perseguidor da igreja, essa graça me alcançou, essa graça me ativou, essa graça me transformou e essa graça me enviou. Trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. E essa frase é uma síntese do verdadeiro evangelho. A graça de Deus não nos isenta da ação, mas ela nos impulsiona ao serviço como resposta ao amor recebido. A graça de Deus é uma informação tão forte no meu coração, é um impacto tão forte no meu coração, que eu começo a transformar a vida de quem está perto de mim. É uma informação que eu não consigo guardar, é uma boa notícia. Vocês lembram na pandemia, quando saiu a vacina da Covid e começou a se espalhar nos grupos de WhatsApp, que agora nós poderíamos tomar a vacina e sair de casa? Quantos aqui não se sentiram aliviados que vocês disseram: agora isso vai acabar? Aí você tem uma informação de boas novas guardada no seu coração, mas você só usa para você. A gente está tornando a graça de Deus vã, porque você tem uma informação muito mais poderosa do que vacina de Covid. Você tem uma informação que ultrapassa os limites dessa terra. Uma transformação, uma boa notícia que ultrapassa os limites desse universo, que se chama Evangelho. Você tem boas novas no seu coração, que pode transformar a vida das pessoas. Não espere o pastor orar pelas pessoas.
Se precisar a gente ora, se precisar a gente vai. Nós estamos aqui à disposição para isso. Mas o que eu quero dizer é: você carrega essa boa notícia em você. E se você chegou aqui desanimado, você chegou aqui cansado, eu quero dizer: essa boa notícia está em você, está ao seu favor. Essa graça te alcança, essa graça te favorece, mas essa graça não te faz ficar parado. É verdade que a graça favorece? Sim. É verdade que a graça te cura? Sim. É verdade que a graça te transforma? Sim. Mas também é uma verdade que ela não te deixa inativo. É impossível você receber uma notícia dessa e não compartilhar. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Entenda uma coisa: ser salvo não é o fim, é o começo de uma vida a serviço de Cristo. Pastor, qual que é o meu propósito? Servir a Jesus Cristo. Dentro ou fora da igreja, servir a Jesus Cristo. Como eu me constranjo. Eu falei isso para o Leônidas, falei isso para o Caio, para o Ramon também. Como eu me constranjo. Chegar aqui em dia de chuva, ver eles com aquela capa amarela me recebendo ali na porta. Como eu me constranjo, gente. Mas eles fazem tudo isso, eles trabalham a semana toda, eles pegam chuva, às vezes eles ficam gripados, eles estão ali, estão orientando o pessoal aonde estacionar. Eles não estão servindo a palavra Viva Church, eles estão servindo o reino de Deus, para que você possa sentar aqui e ouvir uma palavra e ser transformado. É constrangedor, mas também é gratificante, porque eles não estão esperando nenhuma recompensa. Eles nunca falaram para mim: pastor, a gente até está fazendo isso, mas é em troca de alguma coisa. É que a mensagem foi tão impactante que servir debaixo de chuva é um prazer. Vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu falei hoje de manhã que ser pastor é algo ingrato. A gente cuida de pessoas e às vezes a gente erra com as pessoas. A gente não é perfeito. Às vezes a gente se precipita. Às vezes a gente pensa uma coisa que não era. Às vezes a gente tem uma fala infeliz e fere as pessoas. Mas nós dedicamos a nossa vida para que vidas sejam transformadas. E nem sempre nós temos a reciprocidade. Nem sempre nós temos o caminho de volta. Às vezes a gente só dá. Às vezes a gente só se doa. E as pessoas são as primeiras a nos trair. E teve um tempo que eu estava muito machucado. Um tempo que eu estava pensando em desistir. Um tempo onde eu tinha conversas com meu pai. Que eu falava: olha, eu quero ir embora. Vou para Londres, ou vou para os Estados Unidos, ou vou para algum país, mas eu quero ir embora, que eu estou cansado, não vale a pena. E eu pedi para Deus falar comigo através da palavra dele. Eu abro a Bíblia, eu abro a palavra de Deus, e está até anotado aqui, nesse iPad. Eu abro a palavra de Deus e vem um texto. Eu nunca falei isso aqui para ninguém. Nem a Thaís sabe disso. Ela sabe das conversas que eu tinha, da vontade às vezes de desistir. Aí eu abro o texto, pastor Alain, e estava escrito assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que tipo de crente que eu estava sendo? Eu sei de onde Deus me tirou.
Eu sei do lamaçal de pecado que Deus me tirou. Eu sei da vida que Deus me tirou, eu sei do que Ele me resgatou. Eu sei o tamanho da graça e paciência que Deus teve que ter com a minha vida. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque o impacto foi tão grande que tudo que é periférico se torna pequeno. Quem somos nós para não pregar o Evangelho? Que ofensa foi maior do que o pecado contra Jesus? Que ofensa foi maior do que alguém perfeito ser traído e mesmo assim perdoar? Como que eu vou dizer que eu vivo o Evangelho se no primeiro desafio eu desisto? Como eu digo que eu estou vivendo o Evangelho, que eu sou pastor, se eu me frustro com as pessoas? Porque eu coloquei a minha vida em disposição das pessoas. Eu me coloquei numa posição de servir as pessoas. E para você que não sabe, o próprio Jesus diz isso. Se você quer ser o maior no meu reino, então seja aquele que sirva. O maior no reino de Deus é o que serve, porque a base tem que ser grande para o que vai ser construído em cima. O maior nunca pode estar em cima, porque o maior sempre sustenta os que estão vindo. Então, se for para esse ombro aguentar peso, a gente vai aguentar. Se Deus me chamou para essa obra, eu não vou desistir no meio do caminho. Se Deus me chamou para uma grande obra, eu sei que tem um processo. Se Deus me chamou para uma grande obra, eu sei que não é sobre mim, mas é sobre o que Ele quer fazer através de mim. E agora eu posso liderar uma geração. Tive que apanhar para aprender a liderar uma geração. E posso dizer uma coisa: se precisar, a gente vai fazer de novo. Se precisar, a gente vai fazer de novo. Mas pode ter certeza de uma coisa: pode ser que no futuro eu não seja conhecido, pode ser que no futuro a minha história seja apagada, mas a marca que nós vamos deixar na vida dessas pessoas, desses meninos, desses adolescentes que sentam aqui na segunda fileira para ouvir o Evangelho, vai ser poderosa. Eu disse isso do teu pai, Bernardo. Tu é um menino de Deus, está com 13 anos de idade, e como eu chorei quando eu te vi aqui derramado aos pés do Senhor Jesus, como eu chorei quando o menino profetizou sobre a tua vida e tu caiu de joelho aqui nesse altar. Eu falei para o pastor Gessé, foi para isso que a gente nasceu para marcar uma geração. A gente nasceu para fazer a diferença. Deus sabe sim das dificuldades que a gente passa, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe como a gente chora junto muitas vezes, a gente fala como é que a gente vai sair dessa determinada situação, mas Deus também sabe o que o futuro espera. Há 30 anos atrás o meu pai estava pregando para 30 pessoas numa igreja que se chamava Igreja Batista Palavra da Vida. Tinha uma gota azul do tamanho desse telão aqui na frente da igreja. Um logo amarelo feito no Word, Palavra da Vida, e uma gota. Nunca entendi o que era essa gota, mas eram cadeiras de palha. Era uma igreja pequena. A igreja era mais ou menos esse miolo aqui do meio, e foi difícil. Aí ele olha para um baixinho careca, negão, e fala: negão, tu vai ser o teólogo da igreja, 1 ano de convertido, vai estudar teologia. Esse homem era o bispo Rude, pai do pastor Gessé. Ele falou: bispo, se o senhor está mandando, eu vou. Pastor Florinho na época: se o senhor está mandando, eu vou. Mal eles sabiam o impacto que isso teria no futuro. Porque subir hoje no palco aqui, com microfone bom, com telão bom, com as coisas boas, eu confesso para você que é até fácil.
mas acreditar quando ninguém mais acredita. Só quem foi alcançado pela graça de Deus. A marca de quem foi alcançado pela graça é não desistir. A graça de quem recebeu muito é persistência, é prosseguir, é alcançar, é fazer mais, é trabalhar mais do que todos. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele estava literalmente preso quando ele escreve isso. Não somente preso, mas humilhado. Porque a cadeia que ele estava na época era uma cadeia que eles não faziam a higiene no lugar. Então os presos defecavam e as fezes ali ficavam. Então acredita-se que ele estava submerso de fezes quando ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece. É só quem foi alcançado pela graça para dar glória a Deus em meio aos problemas. E o esboço já foi. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que a graça ela não gera passividade, a graça gera movimento. Você não está sendo abençoado porque Deus te acha legal. Você está sendo abençoado, você está sendo restaurado, você está recebendo de Deus, a sua casa vai ser transformada, você vai viver os milagres que tem para viver, os seus pedidos serão atendidos hoje à noite, mas Deus quer te restaurar, Deus quer te transformar para você ser um missionário, para você estar debaixo de uma missão, para que vidas sejam alcançadas através de um coração restaurado. Não precisa da toalhinha com o nome não, tá? É para acabar. Entenda que as obras, e você tem que entender isso em Deus, as obras, elas não são meritórias, amém? Nós não estamos fazendo porque nós queremos chegar a algum lugar. Nós não estamos aqui fazendo porque nós queremos chegar a algum lugar. Nós estamos fazendo porque nós fomos alcançados, porque nós somos convictos que uma graça nos libertou, uma graça nos transformou, uma graça nos alcançou, e agora, como resposta a esse amor, o que nós podemos fazer é transbordar na vida das pessoas, é impactar na vida das pessoas. Às vezes as pessoas dizem: pastor, desculpa estar ligando esse horário, desculpa estar mandando mensagem esse horário. Mal sabem elas que eu nasci para isso. Mal sabem elas que elas estão dando sentido ao meu propósito de vida. Pastor, não tem horário, não tem horário mesmo. Eu já fiz de tudo nessa vida ministerial. Já apresentei filho de amigos. Já fiz velório de crianças. Já enterramos membros antigos da igreja. Já oramos por pessoas que foram curadas de câncer. Já oramos por pessoas que estavam falidas e Deus revolucionou a vida delas, porque nós sabemos a seriedade que é ser alcançado pela graça de Deus. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pede para Deus nos abençoar. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pede para Deus nos restaurar. Deus me faz grande, Deus me prospera, Deus me restaura. Saiba que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te fizer grande, é porque Ele acredita em você para impactar a vida de muitas pessoas. E você tem que estar preparado para isso.
Você tem que estar preparado para viver o processo de Deus na sua vida. Em Gênesis, Deus cria um homem chamado Adão. E sabe o que já existe no homem antes da queda? Trabalho. O homem perfeito, ele já trabalhava para Deus. O homem perfeito já fazia o jardim frutificar para Deus. Aí o pecado entra no mundo e o diabo distorce o sentido do trabalho como se fosse algo penoso. Só que daí o homem também é distorcido, o pecado entra, a natureza do homem morre. E agora o homem, ele trabalha não mais com o propósito de cuidar das coisas de Deus. Agora o homem trabalha para arrecadar para si. O problema aqui não é o trabalho. O problema na sua vida não é o dinheiro. O problema é a distorção que o diabo colocou na sua vida. Eu estava conversando com um homem essa semana. Ele falou: pastor, ele está divorciado, longe da família. E ele falou para mim: pastor, eu nunca tive tão bem financeiramente como eu estou hoje. Eu compro o que eu quiser. Meu sonho sempre foi ter 2 motos. Eu tenho as 2 que eu queria ter. Meu sonho era ter o carro tal. Eu tenho. Mas eu trocaria tudo isso para ter minha família de volta. Duro, né? Aquilo ali foi um soco no meu peito. E eu falei: misericórdia, Jesus. Que eu não deixe que a tua graça seja em vão na minha vida, meu Deus. Que eu não me corrompa nenhum dia por dinheiro, por proposta. Que eu não caia nesse laço do diabo. Que eu não caia nessa tentação. Que o meu coração permaneça firme e fiel no propósito. Aquele momento ali, ele continuou falando, a minha mente foi longe. Eu comecei a falar com Deus, eu falei: misericórdia. Misericórdia da minha vida, Jesus. Porque quantas vezes eu pedi para crescer, quantas vezes eu pedi para prosperar, quantas vezes eu pedi coisas para Deus, mas irresponsavelmente, sem ter a consciência de que se eu prosperasse, se eu crescesse, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. E é um exercício bom de se fazer. Será que se alguém chegar hoje e colocar 10 milhões na sua conta, você continua todo domingo aqui ouvindo a palavra de Deus, ou você se torna autossuficiente? Será que alguns pastores aqui, inclusive eu, se colocar 10 mil agora na conta, continua fazendo o que está fazendo? Então cuidado com o que você pede para Deus, porque um milagre pode acontecer. Porque Deus faz a parte dele, tá? Quem costuma não fazer a outra parte somos nós. Então antes de crescer, antes de pedir, antes de viver o milagre, tenha certeza que o seu coração está alinhado com o propósito. Essa série é uma série sobre alinhamento de propósito. Essa é uma série onde você deixa de viver os seus planos para viver o plano de Deus em sua vida. É uma série que você não pode mais voltar sozinho no domingo. Você tem um compromisso, e o Espírito Santo de Deus vai falar com você essa semana, de falar como Jesus tem transformado a sua vida, de como Jesus tem transformado a sua casa, ou de como tem sido difícil, mas mesmo assim você é perseverante. Eu estava ouvindo um testemunho agora de um homem, meu amigão do coração. Ele falou: pastor, a luta foi difícil, mas a gente venceu. E foi difícil mesmo. Eu falei para ele: olha,
eu entendi que a caminhada da fé é mais sobre perseverar do que sobre qualquer outra coisa. É sobre permanecer. Como diz um amigo meu, eu sempre digo isso aqui: rir com dente na boca é fácil, né? Rir com dente na boca é fácil, qualquer um ri. Mas agora, glorificar a Deus em meio aos problemas, aí é só para quem foi alcançado pela graça. É só por quem acredita que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem dia que você vai vir na igreja e Deus não vai te dar a resposta que você quer. Tem dia que você vai pedir que Deus opere o milagre, Ele não vai operar. Nesse dia, Ele continua sendo o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele é Deus se opera milagre, Ele é Deus se não opera o milagre, porque não se trata do nosso milagre. Muitos têm transformado o Evangelho, o objeto de busca do Evangelho, o milagre, não é verdade? E tem se esquecido do dono do milagre. Aí a gente vem domingo a domingo buscar as nossas bênçãos, buscar o nosso milagre, buscar a nossa vitória, e nós esquecemos que em Cristo nós somos tudo isso. Que homem que andou com Cristo na terra e não viu milagre? Que homem que andou com Jesus e não experimentou o milagre? E quando Jesus, ele está ali em João 15 se despedindo dos discípulos, ele diz: chegou minha hora. E os discípulos ficam muito tristes, e eles dizem: ah, Jesus, agora nós não vamos mais caminhar com você, vai ser muito difícil. Ele diz: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus, que vos guiará em toda a verdade. Então, na verdade, Jesus continua em nós através do Espírito Santo. Então, se nós estamos em Cristo, se o Espírito de Deus habita em nós, inclusive em Romanos 8 diz que o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que ressuscitou, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vive em você também? Não, vou repetir. Romanos 8 diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Se esse poder habita em você, o milagre não pode ser um objeto de busca, o milagre tem que ser consequência. Quanto mais andar com Cristo, mais milagre vai acontecer. Quanto mais longe de Cristo, mais a gente vai querer correr atrás do milagre, e menos a gente vai ver o milagre. A gente precisa alinhar o nosso coração para o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos retomar as coisas de Deus em nossas vidas. Muitos confundem serviço com ativismo, com meritocracia espiritual. Mas entenda que você tem um chamado de Deus na sua vida, que isso faz parte da sua identidade. Transformador é quem você é. Como é que pode essa mensagem ser tão poderosa? Como é que pode essa mensagem ser tão poderosa? Não é verdade, Juninho? Como é que pode a gente ser alcançado de uma maneira, se estender sobre a nossa família, sobre a nossa vida, uma graça que a gente nem merecia? Ser alcançado por uma potência, por um dínamo de Deus, quando nós não éramos nada, quando nós éramos rejeitados até pela nossa família, e a gente veio aqui buscando um acolhimento, e o Espírito de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. O Espírito de Deus nos dá alívio, transforma as nossas vidas. E agora que nós somos transformados, nós precisamos ser ativados. É ou não é, Beth? Levanta aí a mão aí, seu paixão.
seu Paixão e a Beth. Agora em maio, completou 4 anos que eles sentam nesse mesmo lugar. E quando ela não está aqui, está viajando, ele está aqui. Ou ela estava com dor no pé também, nós estávamos orando pela vida dela. 4 anos, né, babá? 4 anos. Dia 8 de maio, ele falou assim para Beth: eu vou, mas eu vou uma vez só para te acompanhar. Foi no Dia das Mães, há 4 anos atrás. Quantos anos que o senhor se converteu? Desculpa. Com quantos anos o senhor tinha? 69 anos. Apaixonados por Jesus. Não sai do culto sem me dar um abraço antes. Não é verdade? É a graça de Deus que transforma, independente da idade. Nós temos uma geração vindo. Nós temos uma geração que fundamentou isso daqui para que a gente tivesse. E agora nós estamos no meio de um elo de várias correntes. Nós somos o elo que está no meio, conectando uma geração na outra. A nossa geração é a geração de passagem. Eu oro, pastor Gessé, para que venham homens e mulheres de Deus maiores do que a gente, que preguem melhor do que a gente, jovens que sejam levantados para pastorear igrejas, que não passem pelas dificuldades que a gente passou, assim como a gente não passa pelas dificuldades que meu pai passou. Como eu oro por isso. Isso é ser igreja. O resto é um prédio com som, com luz, com telão de LED, com outros propósitos. Mas o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, e isso eu falo para o pastor Gessé, isso eu falo para todos os pastores: não gosta de gente, não sobe aqui. Não gosta de estar com pessoas, não vai subir para pregar na palavra viva. Não sobe aqui e não sobe. Pode subir uma, pode subir duas. Se não gosta de pessoas, se não gasta tempo com pessoas, não sobe. Pastor Estrela não sobe aqui na palavra viva. Pastor que sobe, prega e some, não sobe aqui. Aqui o nosso compromisso é com o Evangelho. Não basta ser um bom pregador, tem que ser pastor na vida das pessoas, tem que fazer diferença na vida das pessoas, tem que gastar tempo com as pessoas, porque só quem gastou tempo de gabinete restaurando vida de pessoas sabe o valor de uma vida. Se não sobe aqui, fala um monte de besteira, recebe a ofertinha, bota no bolso e vai embora para sua casa dormir tranquilo. Por isso eu digo, valorize os seus pastores. Por isso eu digo, para de ficar valorizando pregador famoso, porque a maioria desses caras não gastam 1 minuto na sua vida com pessoas, formando pessoas. Eles só estão interessados neles, na carreira deles, no quanto eles podem ser famosos. Isso não é todos, mas uma grande parte. Não ouça pessoas que não gostam de pessoas. Não ouça pessoas que não cuidam de pessoas. Porque se ele não tem interesse de cuidar de pessoas, ele não cuida o que fala para você. Acabou o culto, quem pregou aqui não está lá na porta recebendo e abraçando as pessoas. Não prega mais aqui. Porque nós temos compromisso com o Evangelho de Jesus. O que nós queremos para a sua vida não é que alguém venha aqui te entreter, é que você seja cada dia mais parecido com Jesus.
Você não é um cliente aqui da Palavra Viva, e nós estamos aqui para te entreter um domingo à noite. Nós temos compromisso com a Palavra de Deus, para que você tenha enraizado na sua vida o Evangelho, e aonde você vá, você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Aonde você vá, as pessoas sejam transformadas. Aonde você vá, exista uma igreja, porque aonde existe 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. O crente de verdade não tem medo de se mudar. Eu vou me mudar, mas eu não sei qual igreja tem. Meu amigo, o que você carrega é poderoso. O que você carrega é poderoso. Eu estou te dando todas as chaves para você analisar qual tipo de igreja, qual tipo de pastoreio você vai ter na sua vida. Essa é uma mensagem extremamente pastoral. Amém? É um pastor falando com as suas ovelhas. Amém? Você recebe isso no seu coração? Eu estou falando tudo isso porque eu creio no avivamento que vai acontecer daqui para frente. Eu creio em pessoas sendo ativadas para um novo ciclo da sua vida. Quando você começa a ter propósito na sua caminhada, o seu compromisso com Deus, ele se multiplica por 1000. O que eu não gosto é de ver líder parado. É de pessoas que lideraram departamentos, lideraram pessoas paradas. Porque eu sei quanto isso dói, eu sei o quanto isso mata. É uma conversa nossa de anos aqui com o pastor Alan, pastora Andrea. Eu assumi num momento pós-pandêmico, era muito difícil, eu não tinha o coração da antiga geração. A gente era amigo, a gente já viajou junto para a Austrália, para os Estados Unidos, demos boas risadas, mas eu nunca tive na posição de pastorear. E foi muito difícil para mim, porque eu não sabia como lidar. Aí eu pedi: Espírito Santo de Deus, faz da tua forma, porque eu não sei fazer da minha. Só que me doía ver um casal com tanto potencial, todo domingo sentado aqui no canto, e eu me sentia culpado muitas vezes. Por mais que eles nunca tivessem colocado esse peso sobre a minha vida, sempre foram cuidadosos comigo, sempre me elogiaram depois das mensagens, sempre me amaram muito, sempre me senti muito amado por essa casa também, pelo Lucas, pelo Lourenço. Mas eu ficava em crise, porque afinal eram pessoas com muito potencial paradas. O Espírito de Deus fez tudo de uma forma natural. Um dia eu estava jejuando já há um tempo, por isso, para que a antiga geração e a nossa geração, não é muito tempo de gap, é uns 10 anos, mas que a gente tivesse uma conexão de família, uma família no ministério. Um dia antes do culto, o pastor Alan abre a porta, senta na minha frente, não tinha ninguém ali, e fala: Deus falou comigo isso, eu quero trabalhar. Não sei como que vai acontecer. Hoje ele é líder, ele e a pastora Andrea são líder do núcleo de família da Palavra Viva. Todos os projetos, Pais Arqueiros, o projeto de casais, eles reativaram várias lideranças, várias pessoas, moveram várias pessoas. E o que eu tenho para dizer é: como é bom. Como é bom ter vocês perto. Como é bom poder chamar vocês de família. Se as pessoas soubessem o poder do sim. O sim não foi fácil. O sim precisou passar por muita coisa. O sim precisou passar por cima de muita coisa. O sim precisou um pastor consagrado há 12 anos ser pastoreado por um pastor de 33. O sim não é para qualquer um. É só para quem tem muita graça. Para finalizar, eu quero contar uma história. Quando eu era pequeno, meu pai sempre contava uma história que numa pequena vila
tinha uma Assembleia de Deus, sempre tem uma Assembleia de Deus, graças a Deus. Foi em Paulo Lopes, né, pastor Vitor Hugo? Que a gente estava ontem, a gente passou na frente de uma Assembleia de Deus, e a gente falou glória a Deus pela vida dos irmãos da Assembleia de Deus, porque eles estão em todos os lugares. Não sabe se tem McDonald's ou se tem Burger King, mas vai ter uma Assembleia de Deus. E numa cidadezinha dessa de interior, uma mulher de 84 anos estava limpando. Ela limpava os bancos, ela colocava as Bíblias com carinho, colocava no lugar com zelo, passava pano nos bancos, igreja de chão de cimento, parede por fazer. Aí um dia o pastor chega nessa mulher e fala: olha, minha irmã, eu sei que você faz isso com muito zelo, faz isso com muito carinho, mas você já está fazendo há tanto tempo. A senhora já serviu há tanto tempo, agora é hora da senhora descansar. Aí ela sorri com os olhos marejados, coloca a mão no peito e diz para o pastor assim: olha, meu pastor, eu sei que as minhas forças não são mais as mesmas, mas o meu Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda merece o meu serviço. Ele ainda merece a minha adoração. Ele ainda merece a minha devoção. Ele ainda merece que as pessoas cheguem aqui e a igreja esteja arrumada, sem ser visto, mas com serviço. Muitas vezes a gente tem o nosso coração corrompido porque nós queremos ser vistos. E eu não me isento disso, porque a minha principal luta com meu pai foi porque ele me consagrou 7 anos seguidos na igreja e nunca deixou de fato eu assumir. Mas ainda bem que Deus não deixou eu assumir, porque eu não estava pronto, meu coração não estava alinhado com o Evangelho 100%. Eu ia subir e eu podia comprometer toda uma igreja. Homem de Deus sábio, meu pai, homem de Deus sábio, viu que não era o tempo e ele não se preocupou em me ofender. É melhor me ofender um filho, do que ofender Jesus, do que colocar toda uma obra a perder. E eu dou graças a Deus que Ele me ofendeu, porque a igreja pode continuar. Se você é líder da Palavra Viva, sirva para não ser visto, sirva para que o Evangelho apareça. Sirva fora da sua escala. Sirva porque você ama. Sirva porque é a sua identidade. Sirva onde você estiver. Sirva no seu colégio. Sirva na sua faculdade. Sirva no seu trabalho. Sirva o seu chefe que te trata mal. Sirva os seus pais que te tratam mal. Sirva os seus clientes chatos. Chato, mas sirva. Porque é o que você tem para dar. Afinal, quem foi alcançado pela graça foi você. Quem foi alcançado pela graça não prega desgraça. Quem foi alcançado pela graça transforma a vida alheia. Essa palavra está ardente dentro de mim. Essa palavra, ela está pulsando. Eu vejo que a resposta dessa mulher é uma resposta de um coração grato, uma resposta de quem foi alcançado pela graça. Eu sei que muitas pessoas vieram aqui em busca de milagres. Eu sei que muitas pessoas têm pedidos de oração aqui para apresentar para Jesus. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. Hoje eu recebi uma palavra hoje de manhã que o pastor Jefferson Madeira não sabia, ele estava me contando uma história, mas mal ele sabia que aquela era a palavra do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Tanto que eu nem lembro a história que ele contou. Só lembro da frase. Porque quando ele falou, veio um sopro do Espírito no meu coração. E a frase era: cuide dos meus,
que eu vou cuidar dos teus. Cuide dos meus, que eu vou cuidar dos teus. O seu milagre é uma consequência do reino de Deus. O seu milagre, ele está esperando um posicionamento. Você está em Cristo, sem precisar pedir nada. Sabe por quê? Porque quando Cristo está no barco, acalmar a tempestade e fazer com que o mar volte a ser bonança é uma questão de consequência. A graça de Deus já te alcançou. Cristo já habita em você. O milagre na sua vida é questão de tempo. Eu vou repetir. O milagre na sua vida é questão de tempo. As coisas voltarem para o lugar é questão de tempo. Você não precisa se descabelar pedindo para Deus. Você não precisa fazer um propósito de 57 dias, a não ser que o Espírito Santo de Deus te peça para fazer esse propósito. A não ser que você sinta muito forte que é o Espírito de Deus falando, faz esse propósito comigo. Mas fora isso, é mandinga gospel. E a gente não foi chamado para fazer isso. Nós somos chamados para ter o nosso coração alinhado com o Evangelho e ter Jesus no centro de nossas vidas. E assim nós viveremos os milagres. E assim nós vamos perseverar. E assim nós vamos permanecer. E assim as coisas vão voltando para o seu lugar. Ou as coisas vão continuar bagunçadas. Mas nós vamos ter a graça dele que nos basta. Porque para você que não sabe, Paulo ora 3 vezes pelo milagre. Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que é algo figurado. A gente não sabe de fato qual era a situação que ele orava para Deus, mas ele diz: eu já orei 3 vezes e nas 3 Deus disse não, não e não. Eu orei para que Deus tirasse o espinho da minha carne e Deus disse não. Eu orei de novo e Deus disse não. Aí eu orei a 3ª, não. Mas ele disse outra coisa também: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí sabe o que ele diz? Ele não diz assim, aí Deus operou o milagre e o espinho saiu. Ele diz, o espinho continuou e Deus operou o milagre, porque o milagre não era o espinho sair, mas o meu coração se alinhar com o Evangelho. Talvez o milagre não seja a situação mudar, mas a sua perspectiva mudar em relação à situação. Talvez Deus não mude a circunstância, mas talvez não, certeza, que Ele pode mudar o seu coração. E essa circunstância parar de te afetar. Você voltar a ter paz no seu coração. Você voltar a dormir uma boa noite de sono. Você vê como a gente pensa que o Evangelho é sobre algumas coisas e a gente vê que é totalmente diferente. Não é errado pedir para Deus. Amém? Não é errado pedir para Deus e não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que a resposta nem sempre vem como a gente quer. E se não vem como a gente quer, a gente começa a orar para que Deus então mude o nosso coração em relação à situação. Porque com certeza Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas eu nunca vi Deus sacanear com alguém. Eu nunca vi Deus fazer algo com alguém por puro esporte. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se as coisas não estão saindo como você quer, é porque Deus não quer mudar a situação. Ele quer mudar o seu coração em relação à situação. Ele quer trazer você para um descanso. Ele quer trazer você para uma bonança. Ele quer trazer você para uma dependência. E lá na frente você vai ver que a situação era algo pequeno. Que o que precisava mudar realmente era de fato o seu coração. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei dessa música que a gente já cantou várias vezes aqui. E eu fico imaginando como que Jesus recebe as nossas orações, né? Porque a minha mente humana,
ver numa perspectiva humana, né? Mas eu fico imaginando Jesus agora, isola o mundo todo, pega só a nossa igreja aqui, pega só a gente. Eu fico imaginando Jesus assistindo o culto, sabendo o que se passa no coração de cada um, sabendo o que se passa na mente de cada um. Aí a gente chegou aqui cheio de medo, a gente chegou aqui cheio de receio, a gente chegou aqui cheio de pedido, e agora o nosso coração começa a se acalmar e confiar nele. Porque a palavra aqui é a palavra de Deus. Esquece o pregador. É a palavra de Deus entrando no seu coração, entrando na sua vida, te trazendo refrigério, te trazendo transformação. Aí Jesus está vendo que o seu coração está se acalmando e começando a depender dele. Aí agora você não está nem mais interessado nos pedidos, você está interessado na presença. Eu fico imaginando assim, qual que é o poder de uma música? Qual que é o poder de uma canção? Porque Davi, quando louvava, quando ele tocava a harpa, Saul, os demônios que tinham em Saul, que poder que é esse que tem numa música? Que poder que é esse que tem numa adoração? Que poder que é esse que tem num louvor? Que fazia com que Saul se tranquilizasse, que os demônios não pudessem agir. Aí eu fico pensando como Jesus recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Eu fico pensando o quanto é precioso esse momento. O quanto a gente perde de às vezes não colocar um louvorzinho ali na hora do almoço, colocar um fone e agradecer a Deus. De ter um momentinho com Ele, de fechar a porta do nosso quarto e saber que Ele está nos ouvindo, saber que Ele está recebendo a nossa adoração, ser consciente disso. Aí, essa música em específico, eu fico imaginando como que Ele recebe. Porque nem o iFood recebeu tanto pedido. O que o iFood deve receber em um ano, Jesus recebe em um segundo de pedido. Não é verdade? Não é verdade? Pega todos os pedidos do iFood a nível mundial, ano, o que Jesus recebe em um dia. Aí agora, uma igreja zera pedido e só pede presença. Eu fico imaginando como que Jesus recebe isso. Que daí a gente começa a cantar: eu só quero a tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar minha voz e te dizer que a tua graça me basta. Como isso deve agradar o coração de Jesus? Como isso deve ter um efeito espiritual que é inexplicável? Como isso nos deixa leves? Como isso torna a vida muito mais fácil? Como isso nos dá propósito? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
Teclado pode zerar. Mas se a igreja continuar dizendo, eu só quero a tua presença, o louvor continua chegando. Continua chegando. Sem microfone, sem bateria, sem guitarra. Cante muito mais alto, muito mais alto. Vamos, continue. Continue, vamos. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça quero a galerinha e a galera aqui na frente, ó. Quero orar pelos adolescentes e pelos jovens. E você continue cantando. Os adolescentes e os pré-adolescentes aqui na frente. O plano do diabo era acabar com o som. Mal sabia que ele pode acabar com o som. Mas com o louvor ele jamais vai poder acabar. Você vai cantar mais alto, mais alto. Os adolescentes aqui na frente comecem a falar em línguas. Comecem a falar com Jesus agora, que muitos de vocês serão batizados pelo Espírito Santo agora. Eu quero que os pastores e os líderes comecem a orar pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes aqui na frente agora. Vamos, sem som, sem teclado, sem bateria, só as vozes cantando, só as vozes da igreja, só o louvor e a adoração que toca o céu da igreja. Vamos! Eu só quero, vamos! Eu só quero tua presença.
Comece a ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Comece a ser impactado pelo poder de Deus agora no seu lugar. Comece a ser impactado pela presença maravilhosa do Senhor Jesus. Oh, aleluia, vamos! Uma música que diz assim: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor, Jesus. Digno de louvor. Tu és santo. Nessa noite, muitos adolescentes e pré-adolescentes estão sendo marcados por Jesus. Eles pisarão e serão como flechas. Eles alcançarão lugares que nós não alcançaremos. Eles terão tempo hábil de chegar em lugares que nós não conseguiríamos chegar. Hoje Deus está levantando uma geração. Hoje Deus está marcando uma geração de adolescentes, de pré-adolescentes. É uma virada de chave na vida de muitos. Eles vão ser usados para ganhar adultos. Eles serão cheios do poder de Deus na vida deles. Quero que os pais venham abraçar os filhos aqui na frente agora. Não existe somente propósito para os filhos de vocês, mas para a casa de vocês. E algumas pessoas estão dizendo como eu queria os meus filhos aqui. Entenda algo, essa série, ela vai acontecer exatamente para isso, para que o seu filho esteja aqui também e seja alcançado, independente da idade dele. Você tem orado pelos seus filhos, eles serão alcançados pelo Evangelho de Jesus.
Quero declarar uma bênção especial sobre as famílias aqui representadas na Palavra Viva Church. Cada membro da sua família que você tem orado, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia certa. Que o Espírito Santo de Deus vai te dar a palavra certa. Até hoje dependeu de você, da sua vontade, da força do seu próprio braço. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele te marca com algo poderoso, porque é algo que vem dele. Não é estratégia terrena, não é forma, não é maneira, não é performance, é a graça de Deus em você. A sua família, ela vai se converter ao Evangelho de Jesus. A sua família vai ser alcançada por Jesus. Aquela pessoa alcoólatra, adicta da sua família, ela vai ser alcançada, ela vai ser liberta. Aquela pessoa depressiva da sua família, ela vai ser liberta. O ID da nossa igreja, o ID, essa série começa com as nossas casas, com as nossas famílias. As famílias vão ser alcançadas. E no que precisa perdoar, perdoe, porque a graça de Deus está em você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você recebeu muita graça, então você tem que perdoar muito. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares devagarinho. Glória a Deus. Aquela hora que o som parou aqui, o Espírito de Deus ministrou algumas coisas no meu coração. A gente já está partindo para o final do nosso culto em relação à generosidade. E os voluntários podem ir se preparando. Mas muitas pessoas têm esperado recurso para retribuir. Muitas pessoas estão esperando a bênção chegar para abençoar. Só que esse louvor foi uma prova de que Deus não precisa fazer o milagre acontecer para que você seja abençoado. Deus não trabalha com recursos, Deus trabalha com fé e com adoração. Se o seu coração estiver alinhado com o propósito dele na sua vida, Deus não vai ter problema de te abençoar. Amém? Amém. Se o seu coração louvar da maneira certa, não é
recurso que vai mudar o jogo. Por isso que eu digo, dízimo, oferta, principalmente o dízimo, que é um princípio estabelecido que você já separa no mês para a obra de Deus, é um recurso espiritual, aonde você tem um compromisso com a obra de Deus, aonde você se faz parte da obra de Deus. Eu quero que você tenha consciência de algo. Cada família que foi restaurada aqui nessa noite, você tem participação nisso. Espiritualmente você é parte disso. Se existia aqui uma família restaurada e ela está voltando para destruída e está voltando para casa restaurada, você faz parte disso. Olha só que coisa linda. Olha como o Evangelho faz com que a gente não viva para nós mesmos. Olha como o Evangelho nos tira do centro de nossas vidas. E se você entender isso de uma forma espiritual, você vai se mover em generosidade, porque essa é a hora perfeita de você participar. Hoje eu quero que você cumpra o ID de várias maneiras. Você vai sair daqui, você vai se comprometer a evangelizar alguém, você vai se comprometer a ser boca de Deus na vida de alguém, você vai se comprometer a domingo que vem não marcar compromisso e trazer alguém com você. Não, a gente tem o compromisso de semana que vem faltar cadeira. E você vai dizer, faltou cadeira porque eu fiz a minha parte. Se cada um convidar uma pessoa, já falta cadeira. E aí a gente vai fazer o culto com pessoas em pé, sabendo que está acontecendo um avivamento aqui em Florianópolis. Sabendo que a igreja do Senhor despertou para o Evangelho. Amém? E também você vai fazer parte disso com a sua generosidade. Se nós nos unirmos, o reino de Deus avança mais rápido. E é para esse compromisso que eu estou te chamando hoje. Um compromisso de alma, um compromisso espiritual e um compromisso financeiro também. Você faz parte disso. Essa não é a igreja do Bispo Flori, essa não é a igreja do Pastor Lucas, essa é a sua casa, é a sua igreja. Cada pessoa que se converte aqui, ela não se converte na minha igreja, ela se converte na nossa igreja. E é assim que você tem que pensar. Se não está bom, você faz ficar bom, porque é a sua casa. Não é assim? Não é ruim. Às vezes a gente passa por isso. Não é ruim quando uma pessoa oferta algo, encontra esse algo quebrado. Não é verdade? A gente já passou algumas experiências com acidentes assim, e aquela pessoa, e eu sinto, aquela pessoa faz parte disso. A ponto de que, se existe um defeito, não é o defeito da igreja, é o defeito da minha casa. E isso é lindo demais. É só quem tem o coração na obra de Deus para pensar assim. Mas hoje você deixa de viver para você e você passa a viver para o ID. Amém? Então o compromisso que eu quero que você faça com Jesus hoje é de que essa sua oferta vai ser uma oferta que ela vai ter o nome ID. Porque esse dia aqui vai marcar a vida de muitas pessoas. Se o seu filho estava aqui na frente, você tem o compromisso com a futura geração. Vou repetir. Se o seu filho estava aqui na frente, você tem compromisso com a futura geração. Nós vamos fazer uma igreja muito melhor para eles. Nós vamos fazer uma igreja muito melhor para eles. Eles não vão passar pelos problemas que a gente passou. Se eles quiserem fazer as coisas, eles vão colocar a mão e eles vão fazer, porque a nossa igreja vai ser uma igreja com recurso. Então, se seu filho estava aqui, você tem uma oferta de ID, uma oferta geracional para fazer na vida dele aqui na frente agora.
Nós precisamos de uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus. Uma igreja comprometida com a causa do Evangelho. E nós contamos com você para fazer parte disso. O fato de eu não desistir é porque a minha oferta foi a minha vida. Foi num dia que eu não tinha nada no bolso, que eu tinha 16 anos, eu falei: Deus, eu não tenho nada, e eu nem sei se eu vou ter, mas tudo que eu tenho eu vou te dar, que é a minha vida, é o meu tempo, e eu vivo de maneira integral para isso daqui, e eu digo: é um prazer servir a casa de Deus. Não pelo retorno financeiro que isso me dá, porque se fosse por isso eu tenho propostas muito maiores, mas pela satisfação do propósito, por saber que eu estou no lugar certo. E você estar contribuindo agora é saber que você está fazendo a coisa certa. Você está deixando de viver para você, para que o Evangelho avance. E não tem como Deus te desamparar. Amém? Eu quero orar por você antes. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que existe uma geração sendo levantada aqui. O nome dessa oferta aqui hoje, meu Pai, ela se chama ID. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo de Deus vai se mover nessa oferta. Nós sabemos que o Teu Espírito vai fazer maravilhas através dessas ofertas aqui. Porque essa oferta não é uma barganha, essa oferta é uma resposta. Essa oferta é uma resposta a uma graça que alcançou, uma graça que transformou. Essa oferta é uma resposta de alguém que se tira do centro, se tira do trono da sua vida para que Jesus reine, para que o reino de Deus avance. E hoje nós nos comprometemos com a Tua causa, Jesus. Existem pessoas que estão fazendo voto contigo para a partir de hoje serem dizimistas, porque elas entenderam que elas não são o centro da sua vida, que elas entenderam que elas são parte. Elas não são clientes, elas são membros de um corpo. E nós somos gratos por isso, Jesus. Eu abençoo cada dízimo, cada oferta, cada voto ide aqui feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quiser ofertar com Pix, eu também vou fazer por Pix, porque meu filho estava aqui na frente. Se você quiser ofertar com Pix, o Pix está aqui. Se você quiser fazer na máquina de cartão, você pode se dirigir aqui, até aqui na frente. Se você quiser fazer com dinheiro, você coloca no envelope e você traz aqui no cesto aqui na frente, amém? Eu quero falar uma coisa. Os cultos de segunda-feira estão sendo cultos de manifestação do poder de Deus, amém? Então, a segunda Fire, Florizão da Massa, tá como? Fire, on fire. Cara, depois de 60 colocou o nome em inglês, filhão. Vovô garoto. Mas segunda passada foi um mover de Deus intenso aqui nesse lugar. Se você quiser ser impactado pelo mover do Espírito de Deus, vem amanhã às 8 horas ouvir o visionário da nossa igreja. É muito importante que uma vez por mês, pelo menos, você tenha um contato com o visionário, com quem recebeu de Deus essa visão, amém? Para pensar nas próximas gerações.
porque nós não somos uma igreja passageira, nós somos uma igreja consolidada e para os próximos 200, 300 anos, até a volta de Jesus, nós estaremos aqui. A gente já vai estar morto, os nossos netos, bisnetos estarão continuando aqui com a igreja do Senhor. Amém? Portanto, amanhã e sábado, pastor Gessé, a ceia esse sábado e a ceia geral também esse sábado. Você não pode perder, esteja aqui. E domingo você tem o compromisso de trazer uma pessoa. Amém? VH, Odara. Quem aqui foi impactado por essa mensagem, dá glória a Deus aí? Se prepara, porque esse mês vai ser on fire. Se você é adolescente na galera, vai ser on fire. Se você é pré-adolescente na galerinha, vai ser on fire. Se você é jovem no pulso, vai ser on fire. Eu não sei porque você não está me dando glória a Deus, porque você não é espiritual. Se você é mais velho, no domingo vai ser on fire. Se você é casado, no culto de casais vai ser on fire. Ei, meu irmão, se prepara, porque esse vai ser um mês onde o Espírito Santo vai bradar na nossa igreja. Muita coisa vai ser transformada. Você pode ser um amém aí? Os últimos 2 recados, em nome de Jesus, para a gente comer, ir embora e descansar. Amanhã começa uma semana maravilhosa. Qual o Gente, primeiro recado, você sabe que junho é o mês dos namorados, né, galera? Aí, ó. Então você que é casado, namorado, a nossa comunidade de casais vai fazer um jantar. Olha aí, que coisa boa. Um jantar na Cantina Zabote, dia 27, né? Dia 27 de junho. Aqui, pra você que é casado, vai ser um jantar muito legal de namorados pra gente estar junto. Então você que tem interesse, acesse o QR Code aqui atrás da gente, faça a sua inscrição, vai ser um momento muito legal que nós vamos ter. Ou se você, caso tenha algum problema e não consiga fazer a sua inscrição, você nos procura lá na central de atendimentos que a gente vai poder te ajudar. O Williams e a Lacey estão aí? Então, qualquer dúvida, eles vão estar lá atrás. Já disse, eles vão estar, se não ia estar, agora vão estar. Tá? Se você tiver alguma dúvida, eles vão estar lá atrás para esclarecer tudo, que vai ser uma bênção demais. E o último recado para você que deseja ser um cooperador na Palavra Viva, o nosso antigo voluntário, mas nada mudou, você continua servindo com muito amor. Você que já faz parte da nossa igreja, você fala assim: eu ainda não estou servindo em nenhum lugar, eu ainda não me comprometi em nenhum lugar. Essa é a sua oportunidade, não perde. Depois da mensagem que a gente ouviu hoje, se a gente não entender que a graça de Deus, ela frutifica através de nós, você ainda é apenas um espectador no culto, deixa eu te incentivar, passa lá atrás. Isso aí. Porque o nosso time de boas-vindas que está lá com a plaquinha, eles têm um link para você preencher, é bem simples, bem rápido, para você entrar na nossa nova turma dos novos cooperadores, para você passar a ser um agente ativo dessa graça de Jesus Cristo. Acabou-se? Batismo, lá atrás também, se você quiser dar o seu nome. O último episódio da série nós teremos batismo. Fica de pé no seu lugar, a gente está encerrando o nosso culto. Diga para a pessoa do seu lado: foi um prazer estar com você hoje. E diga para outra pessoa: hoje você paga minha janta. Levanta sua mão aí, deixa eu abençoar a sua semana. Jesus, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado por aquilo que nós vivemos no Espírito. Mas nós sabemos que há mais. Não apenas nos nossos cultos, mas nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Nós cremos e declaramos que onde quer que pisarmos, ali pisa a presença do Espírito, ali pisa o favor do Senhor, ali pisa a misericórdia do Senhor. Onde quer que nós andarmos, onde quer que nós colocarmos as nossas mãos e pisarmos os nossos pés, esse ambiente será transformado pela glória do Senhor. Nos dê uma semana cheia de favor, cheia de graça, onde a tua presença vai à frente, guiando, conduzindo e nos dando toda a direção vinda direto do Espírito Santo. Nós te honramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê diz: Deus te abençoe, uma ótima semana.